Bom dia. Bom, vamos agora fazer a nossa correção da revisão do capítulo 1. Aqui no primeiro exercício nós temos que completar, com as palavras do boxe, os espaços em branco, de acordo com cada necessidade. Então vamos lá. Você já sabe que as rochas são agregados naturais de um ou mais minerais, que são as substâncias que se uniram para formar as rochas. As rochas formadas pelo resfriamento do magma são chamadas rochas magmáticas. Já as rochas formadas pela transformação de outras rochas submetidas às condições de elevada pressão e temperatura são chamadas rochas metamórficas. Então, o primeiro parágrafo nós ficamos com minerais, depois magmáticas e depois metamórficas. Segundo parágrafo. A chuva e o vento e os agentes biológicos e as variações de temperatura desgastam as rochas, formando fragmentos ou pedacinhos, sedimentos. Esse processo é chamado intemperismo. O material desagregado, ou seja, liberado das rochas, pode ser transportado pela água ou pelo vento e depois de compactado, unido, todo grudadinho, formar um tipo de rocha chamada rocha sedimentar. Nessas rochas é comum encontrarmos vestígios de animais e plantas, os fósseis, que permitem reconstruir a evolução do nosso planeta. Então, no segundo parágrafo, a sequência ficou intemperismo, sedimentar e fósseis. Segunda questão, classifique cada rocha abaixo como magmática, sedimentar ou metamórfica, de acordo com o modo de formação delas, tá? Então, o mármore, ela vai ser metamórfica, ela teve origem na transformação da rocha calcária. O granito, magmática, que foi solidificação do magma. O basalto, também magmática. A diferença, basalto na superfície, então ela é extrusiva. Granito, no interior da crosta terrestre, ela é intrusiva. O arenito, sedimentar. E a ardósia, metamórfica, que também veio de uma transformação, de uma rocha que era uma rocha sedimentar. A terceira, então repetindo, tá? A letra A, mármore, ela é metamórfica, granito, magmática, basalto, magmática, arenito, ela é sedimentar e a ardósia, metamórfica. Vamos para a terceira questão. Então vamos lá. Terceira questão. O granito e o gneiss são rochas compostas por feldspato, quartzo e mica. Algumas rochas calcárias são compostas principalmente de calcita. O feldspato, o quartzo, a mica e a calcita são exemplos de minerais que se juntam para formar as rochas. Dependendo da maior quantidade do mineral, a gente tem um tipo de rocha. Arenito, por exemplo, muitos grãos de quartzo. O argilito, os grãos de argila. Então, a letra A na terceira questão. Quarta questão. A areia das praias, das dunas e todos os pequenos grãos transportados pelos rios ou pelo vento são fragmentos de rochas. Alguma rocha que se desfez e entrou em decomposição. Quando se desprendem, os grãos passam a ser chamados de sedimentos e formam as rochas chamadas sedimentares, letra C. Então, quarta questão, letra C. Quinta questão. A foto a seguir mostra um vulcão. A foto, no caso, na hora, ela não saiu, tá? Então, vocês ficaram sem a foto. Mas fala da erupção, de um vulcão, da lava saindo. Então, independente da foto, a gente sabe que o material que está saindo do vulcão é o magma do interior da Terra, que quando sai recebe o nome de lava. Expelindo material quente proveniente do manto. Esse material quente e pastoso, quando chega à superfície, é chamado de lava. Então, a letra B. Prestem atenção. Magma no interior da Terra. Quando ele sai através do agente geológico vulcão e escorre, aquele material muda de nome, apesar de ser o mesmo material, para diferenciar magma dentro da crosta terrestre e lava quando sai pelo vulcão. Sexta questão. Considere as seguintes afirmativas, as seguintes frases sobre rochas. 1. Rocha dura
resistente, formada pela solidificação da lava e usada na pavimentação de calçadas. 2. Rocha formada por várias camadas de sedimentos de grãos de quartzo e usada para revestir pisos, paredes e calçadas. 3. Rocha que origina da transformação de argilito usada em revestimento de pisos, paredes, calçadas e outras aplicações. 4. Rocha dura e resistente, formada ao longo de vagaroso processo de resfriamento e solidificação do magma no interior da Terra. Largamente usada no revestimento de pisos e paredes e na confecção de pias, mesas e bancadas. 5. Rocha leve e porosa, usada na limpeza da pele e para retirar calosidade. São exemplos de rochas magmáticas somente a número 1, somente depois a número 4 e a número 5. Então, a alternativa correta é a letra C. Por que que as outras não vão servir, gente? A número 2, formada por várias camadas de sedimento, é uma rocha sedimentar, não entra. E a número 3, origina da transformação de argilito. Quando ela foi originada de uma transformação, é porque ela é uma rocha metamórfica, tá? Ela não é rocha magmática. Então, nós só temos o exemplo da rocha magmática número 1, que vem a ser o basalto, a número 4, que é o granito, e a 5, que é a pedra pome. Então, de novo aqui, tá? Letra C. A número 7. Vamos observar a tabela. Num trabalho sobre rochas, um grupo de estudantes preparou a seguinte tabela. Exemplo de rochas magmáticas. Então, ele deu pra gente basalto, pedra pomes e granito. Exemplos de rochas sedimentar. Arenito, argilito e calcário. E metamórfica, gneiss, ardósia e mármore. Sobre a tabela, podemos afirmar que resposta correta, letra D. Ela está errada. Ela está certa, desculpa. Ela está correta. Todas as opções estão corretas, não tem nenhum exemplo trocado. Número 8. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos e marcas nas rochas. Esses restos e marcas recebem a denominação de fósseis, tá? O fóssil nem sempre é o esqueleto do animal. A pegada também é considerada um fóssil. Por isso que quando eles falam, né, deixaram restos e marcas, tá? Então, letra C são os fósseis. E a 9. Rochas formadas pelos fragmentos, ou seja, pedacinhos, sedimentos, do desgaste de outras rochas. Então, ele quer saber qual é essa rocha. Quando a gente fala aqui, ó, fragmentos provenientes do desgaste de outras rochas, nós estamos falando de uma rocha sedimentar. Letra A, arenito. 10ª. Então, aqui a gente tem a nossa vulcãozinho aqui, mostrando pra gente, né? O que está acontecendo do magma subindo através de rachaduras que ele vai encontrando na crosta terrestre e saindo através do agente geológico vulcão. Associar informações sobre fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis, as suas causas e efeitos ou ao modelo das placas tectônicas. A atividade vulcânica pode provocar grandes catástrofes, como a ocorrida em 479 a.C. na cidade italiana de Pompeia. Naquele ano, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, expelindo uma grande quantidade de magma e cinzas, arrasando a cidade erguida em seu entorno. Os vulcões, como o Vesúvio, podem entrar em erupção quando, letra A pressão no interior do manto, nessa região, aumenta e empurra, né, o magma através das rupturas, ou seja, de fragmentos, pedacinhos que estão abertos na crosta terrestre. E aí eles vão empurrando. Lembra que eu falei para vocês da panela de pressão, que tem a válvula? É onde ele acha um escape, uma saída. Então ele vai se infiltrando, encaminhando, até a hora que ele encontra uma abertura maior, ele está cheio de pressão e estoura, tá? Vai explodir, igual a panela de pressão. Então, letra A. A número 11. A figura abaixo mostra a composição da Terra. Então, olha só, nós temos o núcleo, essa parte aqui assim do meio, bem quente, que emite calor
para a região do manto, fazendo com que o magma fique pastoso, se mexendo, por isso erupções vulcânicas. O manto, que é essa parte maior do meio, e a gente tem aqui, ó, fininha, a crosta terrestre. Aqui ele mostra pra gente porque, né, a gente tem aqui a atmosfera, que é a parte gasosa que envolve, que também está no desenho. Cada camada possui estrutura e elementos característicos. É correto afirmar que manto é a camada intermediária com uma grande espessura, tá? Então a letra C. A letra A está errada porque o núcleo não é frio. A letra B está errada porque crosta terrestre é a camada de água, não é? Isso seria a hidrosfera. E a letra D, a atmosfera é a camada mais interna. Não, a atmosfera é a camada gasosa. Então sobrou pra gente a letra C. Se vocês tiverem agora alguma dúvida de correção, né, nós temos agora o restante desse tempo no chat, eu vou estar lá para a gente conversar e tirar dúvidas, tá? Então, vocês assistiram a correção e aí eu quero que vocês olhem o trabalho de vocês, vejam no que houve algum erro, no que vocês erraram e vamos lá no chat para a gente tirar dúvida, tá bom? Estou aguardando vocês.